Vou, mas ó, ai. Ó, tudo bem, o cara furou e... Cara, não, o Volpi. É o Volpi, indefensável. Mas o cara dá uma atrasada no meio campo com a bola pulando também, que é uma atrasada sacana, hein? Meu Deus, coloca o corpo na bola. Não, eu sei disso, mas... Coxa, é claro que a culpa é dele, mas a atrasada foi desnecessária. O cara dá aquela bica lá do meio campo, mas fala. Então, o cara tem nome. É o Volpi. Não, o goleiro é o Volpi, mas quem atrasou é o Capixaba. Então, eles têm nomes históricos. Sim. E quando o Bragantino entrou em campo ontem com aquele uniforme maravilhoso, depois o Vessone conta do lado do Corinthians, com aquela escalação... Marota. Com um volante, Rodriguinho de segundo, 4 atacantes, Capixaba virando o jogo pra lá e pra cá. Meu Deus, contra o trio de meio de campo do Corinthians, Acuala. Esse jogo aí, falei pra minha filha, olha, menos de 2 não acaba. Então, quando o Bragantino, ele adota, e o Mancini é responsável, adota essa postura, e o Capixaba é aquilo, ele tava achando que ele tava jogando em um Wembley, deu lá, e o Volpi, que acha que é um jogador também que com os pés é melhor que com as mãos. Então, o time que toma um gol assim tem que perder o jogo. Né? A partir disso, perde o jogo. Mereceu perder o jogo. Quero ver como é que vai se virar no confronto doméstico da Sul-Americana agora depois dessa... É que o Bragantino, cara, talvez no confronto doméstico da Sul-Americana ele jogue mais. Mas o Corinthians, numa forma correta, pragmática, mereceu vencer com toda a tranquilidade no mundo. Deixa eu trazer uma curiosidade do lance aí que vocês estão falando, o cheiro da grama. A hora que sai o gol, o Léo Porto, que é o auxiliar do Fernando Diniz, olha para a cabine e começa a fazer assim, né, para a cabine. E aí eu tô filmando ele lá e ele assim, fazendo assim, aí o outro auxiliar, o Raoni, começa a fazer assim. Falei, alguma coisa tem aí, né? E aí, a hora que ele passou lá na zona mista, eu perguntei para ele por que ele apontou pro camarote. E aí ele disse que era o pessoal do scout e que na pré-eleição, por isso que às vezes o futebol é muito além do que a gente vê, enxerga, né? Ele falou que na pré-eleição e no pré-jogo e no intervalo, os caras do scout chegaram nos jogadores e disseram: a hora que a bola estiver com a zaga do Bragantino, fechem os 2 laterais, pressionem os laterais, deixa o zagueiro e deixa o Volpi. Pressiona, não deixa sair pela lateral, esses caras vão ser obrigados a jogar a bola para trás, aí alguém vai lá e tenta apertar. E aí, exatamente, quando o Juninho é pressionado e dá essa pataquada, volta para trás, desse nível, o Garro só vai lá tentar no goleiro e o goleiro erra. Poderia não ter errado, poderia não ter dado nada. Só que, cara, é muito legal, assim, ver os caras, um apontando pro outro do tipo, a gente avisou, foi o que a gente deu um toque e acabou acontecendo. Então, o futebol legal, muitas vezes foge um pouco do que a gente enxerga, mas foi orientado a pressionar o lateral, porque sabia que talvez o Juninho faria esse tipo de movimento e errou. E aí, claro, conta com o Volpi também errando. Mas tem ali um negocinho do trabalho da comissão técnica. A comemoração do Garro foi em homenagem ao Basílio? Não, não está claro, ele não passou nas amistas, tem gente falando que foi em comemoração ao Sócrates. Mas por que o Sócrates? Tinha alguma data? Alguma coisa de... Não, eu pensei por causa da camisa, né? Da camisa 13, isso, a camisa que homenageia 76. 77. Os 50 anos da invasão, né? As duas camisas são essas. E aí tem gente falando que ele pode ter falado que é o lance da democracia corintiana, que é uma resposta a essa politicagem toda do clube, aí já tem... Aí cada um tá... Ou seja, pode tudo. Pode ser qualquer coisa. Não tenho a menor ideia do que acontece no clube. Eu acho que aí também estão viajando, mas... É épico, inacreditável, a democracia. De qualquer maneira, eu não esperava essa vitória do Corinthians, tanto que meu palpite foi aquele. Eu dei 2-0 pro Red Bull. E por que eu não esperava? Primeiro, o cenário físico. O Corinthians se mata quinta-feira, joga naquele campo que terminou cheio de lama. O Red Bull tá 10 dias sem... treinando, bonitinho, esperando, jogando na sua casa, descansado com um time jovem e tudo. E o Corinthians jogou quinta-feira à noite, fisicamente chegando cansado para jogar no domingo. Eu achava que o Diniz ia trocar um monte de jogador, não trocou ninguém, foi com todo mundo, a não ser o André, que aí o clube confirma lesão de grau 2, está fora 30, 40 dias, e ele só troca o Alan pelo André. O resto vai todo mundo. Aliás, ele conta um negócio legal na coletiva, ele falou assim, que olha essas coisas que ele falou, eu não sei explicar, ele falou, desse jeito.
O Bidon chega no pré-jogo mais cansado do que ele terminou no pós-jogo. Ele termina o jogo melhor do que ele começou. Ele falou, eu não sei se é a adrenalina do jogador, que pega ali, o jogador entra em campo e o corpo dele modifica, mas ele terminou melhor do que ele estava no vestiário do pré-jogo. Para você, então assim, e ele mesmo disse que não soube explicar. O Corinthians chega a Bragança com 4 pendências financeiras, enquanto o Red Bull paga bonitinho, religiosamente, a esses jogadores. O Corinthians chegou devendo a CLT, que venceu na sexta e não pagou, o direito de imagem, que venceu 20 de julho e não pagou, a premiação da fase de grupos da Libertadores e o primeiro turno do Brasileiro, que venceu há mais de 20 dias, um mês, e não pagou, e até as férias da Copa do Mundo, que não pagou. Tem 4 pendências com o elenco, e assim que o Corinthians foi jogar em Bragança. Nem a CLT na sexta tinha pagado. Aí hoje a promessa de pagar pelo menos a CLT, aí vai ficar a imagem atrasada, a premiação atrasada e as férias também atrasada. Então esses jogadores, cara, você pode falar de um monte de coisa dos caras, pode jogar bem, jogar mal, mais ou menos. Mas correr o que esses caras correram contra o Inter e deixaram tudo em campo. E ontem, que na minha visão do estádio, correram mais do que os caras do Bragantino. O Corinthians correu mais, mesmo jogando na quinta. Então foi uma vitória grande, leva o Corinthians à 7ª colocação, podendo ultrapassar o Cruzeiro no final de semana. E agora tem Libertadores, um jogo complicadíssimo, quinta-feira no Gigante de Arroito. O Corinthians mudou a programação, vai amanhã já para treino e embarca para a Argentina. Quarta treina no CT do Nils, no maior rival do Rosário, e quinta joga diante do Rosário, jogo complicadíssimo, mas o Diniz, desde que ele chegou, essa estatística é do R10 Score, desde que ele chegou, o Corinthians é o time que mais teve vitória na Série A do Campeonato Brasileiro desde a chegada do Diniz. Então é um bom trabalho que ele está fazendo, claramente é um bom trabalho, teve a queda aí na hora do saldo de gols, uma vitória para cada lado, mas caiu fora na Copa do Brasil, e agora vamos ver o que acontece na Copa Libertadores. Mas o cenário é muito ruim. Agora a resolução do Memphis está aí pela assinatura do presidente, as partes se acertaram, aquela coisa toda. E hoje, durante o dia, deve pintar a qualquer momento aí alguma novidade. Se der certo, assinou o contrato, ele treina hoje, treina amanhã, tenta correr para pôr no bid amanhã. Ele já estava inscrito, jogou a Libertadores contra o Platense. Aí ele viaja também e fica no banco em Rosário. Mas isso tudo depende do desenrolar do dia de hoje. Olha, vamos conferir aqui os destaques do dia no Band Esportes. G4, olha lá, tem Sala do Esporte. O cara pega todo o jogo, tava caminhando para um 0-0 também. Esse Volpe aí, pelo amor de Deus. Você tava pedindo, né? O Corinthians faz ensaiando. 1-0 com o Rodrigo Garro. Desastre. E aí abriu tudo. Aí o time abriu e tomou mais um, né? Que é isso, pô? Não, horroroso, pelo amor de Deus. Se fosse com qualquer clube aqui, com qualquer um dos clubes aqui, a gente já tá dando um escândalo aqui. Aí mais uma jogada lá do... O Caio César é voluntarioso, mas falta um pouco de técnica para ele, né? Mas vamos ver se ele consegue se firmar. O Corinthians conseguiu uma vitória muito importante lá em Bragança, fora de casa, sempre difícil. O Corinthians costuma perder aí, né? Tem algumas derrotas recentes aí em Bragança e conseguiu um resultado muito importante contra um time que estava na frente dele na classificação, né? Acho que isso aí conta mais ainda, né? E dá uma tranquilidade aí pro jogo da Libertadores. Aí, bola lá do lado direito, ó lá, Mateuzinho levantou, Pedro Raul é caixa, Sormani. É seleção. Pedro Raul, caixa. Fala mal dele agora. Caixa. Segundo jogo consecutivo, hein? Caixa. Quanto vale Pedro Raul hoje? E você falando mal dele. Aumentou uns R$10, acho. O jogo dele é esse, jogo aéreo. Ele fez dois gols. Não dá pra jogar com ele com a bola nos pés, tem que ser assim. Sem querer tirar o mérito do Pedro Raul, ele fez o segundo gol no jogo contra o Inter, que não serviu pra nada. E fez o segundo gol aí também, que já tava 1-0, se não sai esse gol. Mas sai um contra-ataque. Mas não, mas aí Aí você tá pensando... Eu quero ver ele fazer o gol decisivo. Gente do céu. Coitado do Bragantino. Eles tinham o Cleiton, agora eles têm o Volpe. Tem muito jogador, Sormani, que é assim. Não faz o gol decisivo. E aí, 2-0
pro Corinthians. Que é bonitinho, né, esse estádio aí que o Bragantino tá jogando. 2-0. Tadinho. Bonitinho, mas ordinário. Já foi lá, né? Vamos ouvir o homem que será incumbido. Ele vai fazer isso aí contra o Rosário Central, Sormani? Eu acho que é difícil. Tá vendo? Vai lá. Todo jogador precisa ter essa sequência, atacante vive de gol. E me preparei muito nesse tempo que eu estava sem jogar. Eu nem lembrava a voz do Pedro Raul. O professor me dá muita confiança, o grupo me dá muita confiança. E eu me preparei muito, como eu falei, entendo as críticas. Jogar no maior time do Brasil é isso, é ser cobrado a todo momento. E a gente tem que se preparar, a gente tem que pegar as coisas também positivas falaria se eu ganhasse sempre melhorando, 700 sempre pau. querendo evoluir. E eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, eu entendo onde eu tô, eu quero vestir essa camisa. E é isso, cabe a mim me preparar, estar disposto e pronto para quando tiver a oportunidade de corresponder à altura. Muito bem. Pedro Raul, Sormani, vamos ver o Diniz falando do Pedro Raul e vocês podem falar um pouquinho dele aí, antes de eu mostrar para vocês o limbo que tá o Corinthians. Diniz falando do Pedro Raul, que ele não desaprendeu a jogar. Eu queria saber quando foi que ele aprendeu, Diniz. Eu não sei, mas vamos ver. O Pedro Raul teve um momento brilhante no futebol brasileiro, foi 22. Um time que pontuou muito pouco, ele quase foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, só não foi porque o Cano estava num dos anos que ele estava dominado, 22 e 23 também, mas 22 ficou muito próximo. Foi no finalzinho ali que decidiu que o Cano foi o seu artilheiro do campeonato. Depois ele foi pro Vasco, ele não conseguiu no Vasco e nem no Corinthians, essa volta no futebol mexicano também acho que também não conseguiu placar. Mas é um jogador que o que ele fez em 22 nos aprendeu a jogar futebol. Esse resgate de estima a gente sempre espera que aconteça. Eu gosto de contribuir com isso, gosto mesmo, fico muito feliz quando eu consigo. Obviamente que a gente não consegue com todo, mas essa sinalização positiva que ele está dando enche a gente de bastante alegria aqui dentro. É um jogador que é querido pelo grupo, é um jogador que trabalha desde que eu estou aqui. Não tenho uma queixa do Pedro em relação ao comportamento no campo de trabalho. Sempre se dedicou. Precisava de recuperar estima, confiança, as coisas. Limitado mesmo, né? Mas assim, se você pega um Flamengo, um Palmeiras e você tem um recurso de ter um jogador de bola aérea, e ele é bom na bola aérea, aí você pode ter um Pedro Raul. Agora, mas aí o futebol tinha que ser igual o vôlei, basquete. Escanteio, você bota o cara. Então, aí bate o escanteio, a bola saiu, tira de meta, você tira. Não, mas assim, é recurso, cara. É recurso. Mas o vôlei... Mas assim, pra ganhar 700 basquete, pau pra fazer isso, aí é difícil. Você tem limitação pra fazer isso. Você tem X trocas, não pode fazer mais o tempo inteiro. No basquete você pode. Entendeu? Como é que o corintiano vai sonhar em alguma coisa... Com todo respeito ao Pedro Raul, que tá se esforçando. Caramba, velho, vocês ganharam um jogo do Bragantino por 2-0. Tá em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá reclamando. Tá classificado na Libertadores. Estão reclamando do quê? Não tô reclamando, tô analisando. Analisando não, você tá reclamando. Ó, foi uma boa vitória do Corinthians. O Corinthians que perdeu o André também agora. Então já perdeu o Yuri. São desfalques importantes. Já perdeu o André. Sem contar em uns outros aí que não fazem falta nenhuma. Hugo, lateral, o Memphis, Vitinho. não faz falta? Não, calma. E o Memphis, então, e o Memphis? Memphis não se sabe o que aconteceu. Não assinou contrato agora. Não assinou contrato. Ninguém sabe o que esse presidente quer. É conselheiro falando um negócio. O presidente desaparece. Não assina o contrato. O cara tá aí, não se sabe o que tá acontecendo. Pra variar, é aquela falta... de profissionalismo e transparência, características do Corinthians, né? Vi o Salazar dizer, né, tô citando aqui porque não é informação minha, que o contrato já está nas mãos do Stabile desde sábado, né? Desde sábado ele já tem um contrato, falta ele assinar, mas até agora... Então. Mas tem que olhar esse contrato, né? Mas vem cá, vamos pensar. Tem que olhar. Você é presidente do Palmeiras. Sim. Aí você tem um jogador, tipo o Memphis, o Flaco, tá para renovar. Chegou na sua mesa sábado, você não renovou até agora. Faz sentido isso? Não, mas não é essa a questão. Com todo respeito ao Salazar, entendeu? Como é que os contratos estão na mesa do presidente e ele não assinou até agora? É só pegar um carro, chamar o motoboy e falar assim, escuta, põe dentro do ar, mas eu vou assinar e mandar embora. Porque, Sormani, existe uma pressão dentro do clube de conselheiros que não querem que ele assine esse contrato. Então, porque do jeito que foi que a Isa falou, pra mim,
Me deu a impressão que isso é negligência do presidente. Não. É porque a questão é que no Corinthians há uma divisão de pessoas que querem que o Memphis fique e pessoas que não querem que o Memphis fique. Então, entende-se que esse cara é presidente... que ele não assinou porque talvez ele esteja ainda hesitando para assinar. Entendeu? É a mensagem que passa. Não é por bastidores ali. É por hesitação mesmo. Entendi. Entendeu? Então, aí vai chegar agora, já tô esquecendo desse jogo aí já. Já tô esquecendo desse jogo. Porque quarta, quinta-feira o Corinthians joga Libertadores. Vai ser fora, né? O primeiro. Fora. Não tem Yuri, não tem André. Mas tem Pedro Raul. Tem Pedro Raul. E não vai ter Memphis. E tem 2 laterais que são bons cruzadores e tem o Garro. Não. Que bota a bola na cabeça. Cruzam bem. Então, o Garro que também, exatamente. tem que jogar aí, tem que jogar assim, cara. Deixando claro Se você tem o Pedro Raul e só tem o Pedro Raul, é cruzamento dos 2 laterais que são bons, é o Garro que tem que meter uma bola pro Pedro Raul, porque o Corinthians... Vai pedir muito, hein? Joga por uma bola lá, faz um gol lá, tá bom, mesmo de perdendo de 2-1, leva pra cá. Então, do André, né? Deixando claro pro torcedor que não sabe, é que mesmo se o Stabile assinar o contrato hoje, o Memphis não pode jogar o jogo da volta também da Libertadores, porque o prazo de inscrição era sexta-feira. Então, o Memphis está fora das oitavas. Isso Parabéns para a diretoria do Corinthians. Já que quer ficar com o cara, e o cara vale tudo isso, chega no jogo, na principal decisão do ano, o cara não tá lá, porque vocês não prestam nem para isso. Eu não quero gol. E ó, põe o Gustavo Henrique falando aí. Cara, a gente confia muito na palavra deles, né? A gente acredita que eles estão tentando fazer de tudo. É lógico que nenhum trabalhador quer ficar sem receber, mas a gente sabe que a gente não joga pelo dinheiro, a gente joga porque a gente ama estar aqui. O nosso sonho maior é conquistar essa Libertadores, é subir no Brasileiro. Era também ganhar a Copa do Brasil, infelizmente acabou que não deu certo, mas a gente sabe que a diretoria está fazendo de tudo. A gente cobra ali como líderes, né? Porque a gente sabe que um clima dentro do vestiário a gente tem que blindar ao máximo o nosso elenco para que isso não venha atrapalhar em campo, e não vai atrapalhar porque, como eu falei, a gente está todo mundo fechado para que a gente possa fazer uma grande Copa, um grande segundo semestre para que a gente busque o nosso principal objetivo. Aí você já não tem o Yuri. Há quanto tempo o Corinthians perdeu o Yuri também na reta final do Paulista? Isso, já E o que aconteceu? Aqui. Foi eliminado no eliminatório. Aí perdeu ele para os jogos contra o Inter. O que aconteceu? Foi eliminado. Não pode contratar ninguém. Porque se tá minimamente organizado, Sormani, minimamente, você não tem 3 transfer ban, você tem um dinheirinho no caixa para pegar um cara emprestado. Você tá organizado, você não tem o Pedro Raul. Não, sim. Começa por aí, mas tudo bem. Mas aí você tem... Você não pode sair agora às pressas para contratar um jogador, porque o seu titular se machucou e vai ficar um mês fora. Não pode. Você tem que ter um planejamento de modo que o reserva venha suprir. Sim, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Aí agora vai chegar contra o Rosário, também não tem o Yuri. E para todos esses jogos, essa negociação com o Memphis Depay já está há quanto tempo? Há muito tempo, desde antes da Copa. Será que o Corinthians não poderia ter seguido na Copa do Brasil se tivesse o Memphis quarta-feira lá na Arena? Ou já lá no Beira-Rio? Não dá pra saber, né? Mas assim, o fato... A probabilidade aumentaria. Sim, aumentaria, claro. Contra o Rosário agora. O Rosário vai estar lá com o Di Maria. E o Corinthians vai de Pedro Raul. E quer saber do pior? Aí depois eu tenho que aguentar o Sormani. Acesso negado. Não sei o quê. Não sei o que lá. Machuca o centroavante, não tem outro pra colocar no lugar. A estrela do time que ganha milhões vai renovar, o cara não assina o contrato. Precisa contratar alguém porque machucou um, machucou outro. Tem 3 com LCA no elenco. Um monte de machucado. Agora o André não pode contratar. Porque tem transfer ban. Aí vai jogar, não, em casa o Corinthians é forte. Mas não pagou transfer ban? Gramado do Corinthians, que era uma arma, virou um pasto. Virou um pasto o gramado da Neoquímica Arena. Aí como é que vai se classificar? Aí é de novo na torcida, na mística. É sempre assim, isso é difícil, Sormani.